Reverenda Madre, reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos a festa de Cristo Rei e vamos assim alegrar o nosso coração nesta afirmação: Jesus é Rei. Assim mesmo ele afirmou e nós colocamos deste modo o fim, como quase o fim ao nosso ano litúrgico. Nós colocamos deste modo o fim ao nosso ano litúrgico e vemos que Jesus é o centro de todo o ano litúrgico. Nós vemos, portanto, que Nosso Senhor vai ser esperado no Advento, que nós já estamos nos aproximando. Ele virá no Santo Natal, mas é sobretudo na Páscoa, com a sua paixão e morte e ressurreição, que nós alcançamos a redenção. E depois deste tempo nós vamos meditar, o tempo depois de Pentecostes, que o Espírito Santo ele vem sempre recordar a centralidade de Jesus. Então, todos os anos, é assim que se estrutura o ano litúrgico. Termina o ano litúrgico e no santo sacrifício do altar, renovamos ao Pai o oferecimento da vítima, Cristo, Rei de santidade e de graça, Rei de justiça, de amor e de paz. Todos sentimos na alma uma imensa alegria ao considerarmos a humildade de Jesus, um rei com coração de carne como o nosso, que é autor do universo e de cada uma das criaturas, e que não se impõe com atitudes de domínio, mas mendiga um pouco do nosso amor, mostrando-nos em silêncio as suas mãos chagadas. A Sagrada Eucaristia, que se conserva no sacrário, nos lembra justamente o modo como Jesus reina no meio de nós. Como é possível então que tantos ignorem a Jesus? Porque se houve ainda este protesto cruel: não queremos que ele reine sobre nós. Há na terra milhões de homens que se defrontam assim com Jesus, ou melhor, com a sombra de Jesus, porque na realidade o verdadeiro Cristo eles não o conhecem, nem viram a beleza do seu rosto, nem perceberam a maravilha da sua doutrina. Diante deste triste espetáculo, dessa triste realidade, nós nos sentimos inclinados a desagravar o Senhor. Ao escutar este clamor que não cessa e que se compõe não tanto de palavras como de obras pouco nobres, experimentamos a necessidade de gritar bem alto: convém que ele reine. Muitos não importam que Cristo reine, opõem-se a ele de mil formas, nas estruturas gerais do mundo e da convivência humana, nos costumes, na ciência, na arte, até mesmo na própria vida da igreja. E assim vai nos dizer Santo Agostinho: eu não falo dos malvados que blasfemam contra Cristo, são raros com efeito, os que blasfemam com a língua, mas muitos os que blasfemam com a conduta. Aqueles que foram amados profundamente por Cristo são justamente aqueles que lhe causam maior dor. E o Papa Pio XI, ao instituir esta festa de Cristo Rei no século passado, que foi um século ao mesmo tempo tão frutuoso para a igreja, onde ela teve tantos mártires, mas também isso demonstra que ela foi muito perseguida, e eles perseguiam justamente a Jesus. Então, para reparar essa honra de Deus que foi tão ultrajada no meio de nós, o Papa Pio XI vai instituir a festa de Cristo Rei. Se tantos se intitularam como Messias, que se intitularam como a solução para a sociedade naquele momento, nós temos grandes ditadores que se comparam como que ao anticristo. Eles se colocavam a sua postura antepondo a predominância, o domínio de Jesus, e deste modo o Papa, para reparar essa conduta, ele vai instituir a festa de Cristo Rei. Alguns incomodam-se até mesmo com a expressão Cristo Rei, por uma superficial questão de palavras, como se o reinado de Cristo pudesse confundir-se com fórmulas políticas, ou porque a confissão da realeza do Senhor os levaria a admitir uma lei.
e não toleram a lei. A nossa época é justamente uma época que não tolera nem mesmo a do entranhável preceito da caridade. Nosso Senhor nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque não querem aproximar-se do amor de Deus, são os que ambicionam servir apenas o seu próprio egoísmo. O Senhor impeliu-nos a repetir desde há muito tempo um grito silencioso: servirei, que Ele nos aumente as ânsias da entrega, de fidelidade ao seu chamado divino, com naturalidade, sem ostentação, sem barulho, no meio do mundo. Agradeçamos-lhes do fundo do nosso coração, elevemos uma oração de súditos, de filhos, e a nossa língua e o nosso paladar experimentarão o gosto saboroso de experimentar a Jesus. Gostaria que considerássemos como esse Cristo, que nasceu como uma humilde criança, que vimos nascer em Belém no Natal e que veremos daqui a alguns meses, é o Senhor do mundo. Pois por Ele foram criados todos os seres no céu e na terra. Ele reconciliou todas as coisas com o Pai, restabelecendo a paz entre o céu e a terra. Por meio do seu sangue que derramou na cruz, hoje Cristo reina à direita do Pai. Como declaram os dois anjos de vestes brancas aos discípulos atônicos que contemplavam Jesus subir ao céu na sua ascensão. Homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi arrebatado ao céu, virá do mesmo modo como acabais de vê-lo subir ao céu. Por ele reinam os reis, com a diferença de que os reis, as autoridades humanas, passam, e o reino de Cristo permanecerá por toda a eternidade. Seu reino é um reino eterno e o seu domínio perdura de geração em geração. O reino de Cristo não é um modo de falar, nem uma figura retórica. Cristo vive também na sua condição de homem, com aquele mesmo corpo que assumiu na encarnação, que ressuscitou depois da cruz e que está glorificado na pessoa do Verbo subsistente, com a sua alma humana. Mas então, por que não se apresenta agora em toda a sua glória? Porque o seu reino não é deste mundo, embora esteja no mundo. Replicou Jesus a Pilatos: eu sou rei. Para isso nasci, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Os que esperavam do Messias um poder temporal, visível, material, enganaram-se, porque o reino de Deus não consiste no beber e no comer, no bem-estar temporal, mas na justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Verdade e justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Esse é o reinado de Cristo. A ação divina que salva os homens e que culminará quando a história terminar e o Senhor que se assenta no mais alto do paraíso vier julgar todos os homens. Quando Cristo inicia a sua pregação na terra, não oferece um programa político, mas diz simplesmente: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Encarrega os discípulos de anunciar essa boa nova e ensina a pedir na oração o advento do seu reino. Eis o reino de Deus e a sua justiça. Uma vida santa, isso é o que temos que procurar em primeiro lugar. A única coisa verdadeiramente necessária para nós. A salvação pregada por nosso Senhor Jesus Cristo é um convite dirigido a todos. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho e enviou os seus criados a chamar os convidados para as bodas, para a festa. Por isso o Senhor revela que o seu reino dos céus está no meio de nós. Ninguém é excluído da salvação se livremente abre as portas às exigências de Cristo. E é uma única exigência:
nascer de novo, tornar-se semelhante às crianças com simplicidade de espírito, afastar do coração de tudo que afasta de Deus. Jesus quer fatos, não apenas palavras, e um esforço que nós devemos devotar a Ele, porque somente os que lutarem serão merecedores da herança eterna. A perfeição do reino de Cristo, o juízo definitivo de salvação ou de condenação que Ele nos dará, não acontecerá aqui na terra. O reino agora é como uma semente, como um grão de mostarda em crescimento. Seu fim será como a pesca com rede, que pescará peixes bons e maus. Mas enquanto aqui vivemos, o reino assemelha-se ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha. Quem compreende o reino que Cristo propõe, percebe que vale a pena arriscar tudo para consegui-lo. É a pérola que o mercador adquire à custa de vender tudo o que possui. Como és grande, Senhor, nosso Deus. Tu és quem dá à nossa vida o sentido sobrenatural e eficácia. Cristo deve reinar acima de tudo na nossa alma. Mas que resposta lhe daríamos se nos perguntasse: como me deixas reinar em ti? Eu lhe responderia: para que ele reine em nós, nós necessitamos da sua graça abundante. Só assim que o último latejo do coração, o último alento, o olhar mais intenso, a palavra mais intranscendente, a sensação mais elementar, se traduzirá no hosana ao meu Cristo Rei. Se pretendemos que Cristo reine, se queremos que Ele reine no meio de nós, em nossas almas, temos que ser coerentes, começando por entregar-lhe o nosso coração. Se assim não o fizermos, falar do reinado de Cristo será meras palavras sem substância, manifestação externa de uma fé inexistente. Nós iremos, desta forma, berganhar com coisas humanas o nome de Deus. Como havemos, deste modo de mostrar o reino de Deus às almas, nós devemos mostrar que Cristo é Rei com o nosso exemplo. Que sejamos suas testemunhas em todas as nossas atividades, mediante a nossa voluntária servidão a Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as realidades da nossa vida, porque Ele é a única e a última razão da nossa existência. Servir os outros por Cristo exige que sejamos muito humanos. Se a nossa vida for desumana, Deus nada edificará sobre ela, pois normalmente não constrói sobre a desordem, sobre o egoísmo, sobre a prepotência. Temos que compreender a todos, temos que conviver com todos, temos que desculpar a todos, temos que perdoar a todos. Não diremos que o injusto é justo, que a ofensa a Deus não é ofensa a Deus, que o mal é bom. Mas, no entanto, perante o mal, não devemos responder com outro mal, mas com a doutrina clara e com a boa ação, afogando o mal em abundância de bem. Assim Cristo reinará na nossa alma e nas almas daquelas pessoas que nos rodeiam. Nós devemos, caríssimos irmãos, entregar o nosso coração a Cristo Rei. Devemos, deste modo, com gosto desta palavra, servir ao meu Rei e por Ele a todos os que foram redimidos pelo seu sangue. Se nós cristãos soubéssemos servir, nós devemos confiar a nosso Senhor a nossa decisão de aprender a realizar essa tarefa de serviço, porque só sentindo poderemos conhecer e amar a Cristo, dá-lo a conhecer e conseguir que outros também o possam amar. Nós podemos olhar para como que Jesus começou a reinar aqui neste mundo. Ele escolheu um jumento e nós devemos nos olhar como esse jumentinho que Cristo olha
com muito amor. Ele poderia ter escolhido outros animais mais belos, mais fortes, mas nós devemos, como esse burrinho, que vai ser conduzido por Jesus, que vai ter algumas características. Pensemos nas características do jumento, que agora vão ficando cada vez mais escassos entre nós. Jesus não escolheu um burro velho e teimoso, rancoroso, que se vinga com um coice traiçoeiro, mas no burrinho jovem, de orelhas esticadas como antenas, austero na comida, duro no trabalho, de trote decidido e alegre. Há centenas de animais mais belos, mais hábeis e mais cruéis, mas Cristo escolheu esse para se apresentar como rei diante do povo que assim o aclamava. Porque Jesus não sabe o que fazer com a astúcia calculista, com a crueldade dos corações frios, com a formosura vistosa, mas vazia por dentro. Nosso Senhor ama a alegria de um coração jovem, o passo simples, a voz sem falsidade, os olhos limpos, o ouvido atento à sua palavra de carinho. É assim que ele reina na alma. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, não nos converteremos em dominadores, seremos servidores de todos os homens. E deste modo, Cristo será de fato o Rei que reina em nosso coração, na nossa alma e também, reinando na igreja, reinará no mundo. Todos nós somos responsáveis por fazer com que o reinado de Cristo chegue ao seu pleno cumprimento. É claro, depende muito mais do dom de Deus, do seu desígnio para nós, mas também Ele confia muito em cada um de nós, com a nossa atividade, com o nosso trabalho, com o nosso esforço e também com a nossa devoção. Nós possamos, deste modo, neste dia, no santo sacrifício do altar, olhar para Jesus como um rei. Ele está aqui no trono no meio de nós e Ele merece o nosso reconhecimento, a nossa honra que lhe é devida. Devemos assim dar, sobretudo, um coração a Jesus, um coração puro. Nós possamos pedir a Nossa Senhora que ela conceda a cada um de nós servir sempre a Deus como ela fez em toda a sua vida com grande humildade. Nós possamos dizer como Nossa Senhora diante de Cristo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós possamos assim pedir que Nossa Senhora possa abençoar a cada um de nós, para que Nosso Senhor possa reinar na igreja e na nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.